Então, como eu falei na sessão anterior, hoje eu estou aqui para falar sobre altas habilidades, autismo e TDAH, porque que eles às vezes se confundem, né? E às vezes a pessoa pode ter os dois, né? Isso se chama dupla excepcionalidade. Então, hoje eu vou te mostrar onde confunde e onde realmente se diferencia. Vem comigo para mais essa sessão? Olá, sou a Fernanda Siqueira, psicóloga. Na sessão de hoje, então, eu vou organizar um tema que confunde muita gente, na verdade, né? Porque as semelhanças e as diferenças entre TEA, TDAH, altas habilidades / superdotação, elas têm coisas muito parecidas mesmo, por isso que acaba confundindo e realmente tendo diagnósticos muito errados por aí, por conta dessa confusão. E já deixo aqui um ponto técnico muito importante, que altas habilidades e superdotação não é diagnóstico do DSM-5, tá? Porque ele descreve os critérios diagnósticos para transtornos como autismo e TDAH. O DSM-5 é um termo em inglês, né, mas que na tradução ele é um manual para os diagnósticos de transtornos mentais. Mas altas habilidades, né, e superdotação, na verdade, é um perfil de desenvolvimento, não um transtorno. Ficou claro até aqui? Vamos para esse triângulo, né, de confusão, que é onde o TEA, TDAH e altas habilidades de superdotação se parecem. Então, vamos lá. A parte do hiperfoco, né, que na verdade é interesse intenso em algo. Nas altas habilidades, superdotação, um mergulho profundo por curiosidade, prazer intelectual, criatividade e investigação. No TEA, pode aparecer como interesses restritos, que podem ter ali uma certa rigidez, repetição, necessidade de previsibilidade e podem dominar o dia a dia, que é meu caso. TDAH. Hiperfoco pode aparecer, mas costuma ser mais instável e ligado à autorrecompensa ou novidade, coexistindo então com dificuldade de sustentar a atenção em tarefas que ele acha sem graça. Então é aquela famosa pessoa que abre 10.000 abas ao mesmo tempo, ela inicia muitas coisas, mas ela tem muita dificuldade de concluir essas muitas coisas e fechando muito dessas abas, né? Também tem uma questão de dificuldade aparente nos três, mas como aparece ali em altas habilidades, né, e superdotação. Pode haver um certo desencaixe, né, por diferença de repertório, de vocabulário, inclusive, de temas, humor e sensação de não pertencer. No TEA, o núcleo é dificuldade persistente de reciprocidade social e comunicação social em múltiplos contextos. Não é só timidez ou só ter assunto com os pares, né? Eu sou uma pessoa que eu tenho essa dificuldade, né, dessa reciprocidade social. Nem sempre eu consigo entender ou perceber o que a outra pessoa está realmente querendo me dizer. Eu nem sempre consigo achar as pistas, né, de expressões faciais, por exemplo, da pessoa, se ela realmente está gostando do que eu estou falando ou não, e aí eu fico aqui me cobrando porque eu não consigo entender se ela está, por exemplo, só mentindo para mim ou falando a verdade. Então, às vezes, eu tenho essa dificuldade bem evidente, né? E no TDAH acaba acontecendo muito parecido com as altas habilidades também. Aí também tem uma questão de sensibilidade emocional, frustração e perfeccionismo. Isso a gente vai encontrar nos três também, né? Então, nas altas habilidades de superdotação, a intensidade, autocobrança e senso de justiça, e também tem a parte da ruminação, que são pessoas ali que também, assim como pessoas autistas e com TDAH, também tem essa questão do senso de justiça muito apurado. No TEA pode haver sobrecarga sensorial e dificuldade de flexibilidade levando a crises. Tudo que foge do que ela programou, eu sou assim, né? Então, eu tenho muita dificuldade quando eu programei algo e aí algo que eu planejei, programei, sai fora daquilo esperado. Porque eu também já, dentro do que eu vou me preparar para o meu dia, para a minha semana, eu já conto com imprevistos, mas às vezes tem imprevistos que eu não consigo prever.
Por isso chama imprevisto, né? Mas na minha cabecinha neurodivergente, às vezes faz sentido para mim me precaver de algumas situações, né? E eu tenho crises, pode não ser naquele mesmo momento, naquele mesmo instante, pode ser só quando eu vou encerrar meu dia, vou para minha casa e aí é onde eu desabo completamente, porque eu sou uma pessoa autista de nível 1 de suporte. Então a questão do masking, ele acontece muito forte em mim, né? Aí no TDAH, a questão da parte emocional pode aparecer por impulsividade, né? Então, toda essa parte da sensibilidade emocional, da frustração e do perfeccionismo pode vir mais caracterizada ali por uma impulsividade dele. Então, ele age muito no calor das emoções dele, vamos dizer assim. Baixa tolerância à frustração e estresse crônico de autorregulação. Então, todas as vezes que ele precisa se regular, ele se estressa bastante, né? Que ele é uma pessoa muito mais impulsiva do que os outros dois, né? Não que o autista não possa ser impulsivo, uma pessoa com altas habilidades de superdotação também não é, mas no TDAH é muito mais evidente isso, né? Então, se a gente não entender o contexto, a gente pode chamar tudo de ansiedade, né? Porque se a gente for parar para pensar, pessoas ansiosas, elas também vão fazer igual eu, vão querer se preparar por todos os desastres possíveis e imaginários que ela consegue imaginar. Então, por isso que pode ser confundido. Também tudo pode, uma certa agitação, né? Eu sou uma pessoa que eu falo muito com as mãos. Aqui, eu tô aqui com meu com a minha colinha, né, do roteiro na mão, mas eu sou uma pessoa que eu sempre estou em movimento. Então, muitas pessoas podem ler que eu também tenho TDAH, mas isso eu tenho certeza que eu não tenho, porque eu passei pela avaliação neuropsicológica, eu entendi quais foram os testes que foram utilizados em mim para ver se eu tenho alguma questão de TDAH e não apareceu. Então, essa hiperatividade corporal também faz parte do autismo, né? Mas também o que a gente pode entender, né, o que vai diferenciar é o padrão, a história e também o tipo de prejuízo que essa pessoa pode ter. Então, o que o DSM-5 então pode ajudar a separar, né? O TEA, o TDAH, enfim. No TEA, de acordo com o DSM, então ele precisa estar presente, né? Essas características, elas precisam estar presentes desde o nascimento, praticamente. Então, tem sessões anteriores, lá no comecinho, que eu falei muito mais sobre como é o diagnóstico de pessoas autistas, e então dá uma conferidinha lá para você ver certinho quais são os critérios, tá? Então, para o TEA, o DCM, então, ele vai exigir déficits muito persistentes em comunicação, reciprocidade social, mais padrões restritos e repetitivos, além do início lá no desenvolvimento e também no impacto funcional. Então, na prática, gosto muito de um tema. É um conjunto de sinais sociais, mais comportamento que atravessa a vida, né? Então, não é porque eu gosto muito de um tema que eu tenho um hiperfoco. Não é sobre isso que a gente está falando aqui. Mas eu tenho algumas coisas aqui a mais para falar para vocês, que eu vou deixar para uma próxima sessão, para que assim a gente consiga, né, discutir, falar melhor sobre esse assunto. Então, para encerrando, existem os critérios de diagnóstico, né, ali pelo DSM-5, que tem disponível na internet, inclusive para as pessoas que não são profissionais da saúde. Então, tá ali numa linguagem mais simples para você entender e ali verificar. Você precisa ter ali no mínimo, para cada critério, você tem que ter no mínimo ali 6, 7 características, né, de cada critério de diagnóstico. E lembrando que a altas habilidades, superdotação, não é considerado um transtorno. Então, não existe um diagnóstico de transtorno de altas habilidades, né? Embora ele esteja dentro da neurodiversidade, porque é um funcionamento neurológico ali, cerebral, diferente da média, né? Então, se você está me acompanhando até aqui, quer saber mais, que eu vou estar falando disso ainda na próxima sessão, curta, comenta e compartilha, me sigam, né? E a gente se vê então na próxima sessão.